65ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Buri, realizada no dia 12 de agosto de 2024, às 19h10, com a ausência do vereador Celso e Armando Machado, consultando o livro de presença, sendo presentes 9 senhores vereadores, invocando a presença e a proteção de Deus Nosso Senhor para o trabalho da noite, declaro aberto o trabalho da presente sessão ordinária. Como não houve contestação por parte dos senhores vereadores na ata da 63ª sessão ordinária desta legislatura, declaro aprovada a mesma. Comunico, senhores vereadores, que a ata da 64ª sessão ordinária desta legislatura está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria Administrativa, inclusive no site da Câmara. E se até a próxima sessão ordinária não houver contestação por parte dos senhores vereadores, a mesma será considerada aprovada. Passamos para o expediente. Solicito que seja dado conhecimento do montante da receita e despesa constante nos balancetes da receita e despesa referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2024. Balancete da receita do mês de março. Total orçamentário: R$ 9.829.756,12. Total extra orçamentário: R$ 1.093.621,69. Total da receita: R$ 10.923.377,81. Balancete da despesa completa do mês de março. Total orçamentário: R$ 10.125.640,71. Total extra-orçamentário: R$ 1.427.515,04. Total da despesa paga: R$ 11.553.155,75. Balancete da receita do mês de abril. Arrecadação total orçamentário: R$ 9.956.006,86. Total extra-orçamentário: R$ 1.089.691,38. Total da receita: R$ 11.045.698,24. Total pago no mês: R$ 10.035.761,81. Total extra-orçamentário: R$ 1.534.852,74. Total da despesa paga: R$ 11.570.614,55. Balancete da receita do mês de maio. Arrecadação no mês. Total orçamentário: R$ 10.986.699,18. Total extra-orçamentário: R$ 1.075.968,79. Total da receita: R$ 12.062.667,97.
Balancete da despesa pago no mês. Total orçamentário: R$ 9.971.947,58. Total extra-orçamentário: R$ 1.481.722,05. Total da despesa paga: R$ 11.453.669,63. Balancete da receita do mês de junho. Arrecadação no mês. Total orçamentário: R$ 10.510.978,13. Total extra-orçamentário: R$ 1.543.901,23. Total da receita: R$ 12.054.879,36. Balancete da despesa completo, pago no mês. Total orçamentário: R$ 10.149.616,81. Total extra-orçamentário: R$ 1.520.793,55. Total da despesa paga: R$ 11.670.410,36. Balancete da receita do mês de julho. Arrecadação no mês. Total orçamentário: R$ 12.067.791,39. Total extra-orçamentário: R$ 1.552.707,27. Total da receita: R$ 13.620.498,66. Balancete da despesa completa do mês de julho, pago no mês. Total orçamentário: R$ 11.564.977,40. Total extra-orçamentário: R$ 1.534.547,98. Total da despesa paga no mês: R$ 13.099.525,38. Comunico que os mencionados balancetes estão à disposição dos interessados na Secretaria Administrativa dessa Casa de Leis, inclusive no site da Câmara. Solicito a leitura da solicitação do senhor João Vitor Alves para uso da tribuna livre. Excelentíssimo senhor vereador Gabriel de Oliveira Comeron, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Buri, São Paulo. João Vitor Alves, brasileiro, convivente em união estável, construtor, portador da cédula de identidade número 55.480.212/0, SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 476.436.358/54, residente domiciliado na Rua Olímpia Antunes Nogueira, número 102, Centro, nessa cidade de Buri, Estado de São Paulo. Vem respeitosamente a Vossa Excelência para requerer o uso da tribuna livre dessa Igreja Casa de Leis, na próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 12 de agosto de 2024, às 19 horas, juntamente com seu advogado, Dr. Fernando Manuel Espaluto. Termos em que pede o deferimento, Buri, 27 de junho de 2024. João Vitor Alves. Solicito a leitura do ofício número 324/2024 de minha autoria. Ofício número 324/2024.
Buri, 27 de junho de 2024. Ilustríssimo Senhor, sirva-nos o presente com a finalidade de comunicar a Vossa Senhoria, em atenção ao requerimento datado nesta mesma data, protocolado sobre o número 412/1/2024, através do qual é solicitado o uso da tribuna livre desta Casa de Leis durante a sessão ordinária, a realizar-se no dia 12 de agosto de 2024, às 19 horas, que, conformidade com o solicitado, a tribuna livre está à disposição, sendo que se apresenta ao ensejo, externamos a Vossa Senhoria os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Gabriel de Oliveira Comeron, presidente da Câmara Municipal. Comunico que o senhor João Vitor Alves fará uso da tribuna livre no encerramento das matérias da ordem do dia. Solicito a leitura do projeto de lei número 302/2024. Projeto de lei número 302, de 23 de julho de 2024. Dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Germano Almeida Pechel, prefeito municipal de Buri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. O procedimento para instalação no município de infraestrutura de suporte para a instalação de estação transmissora de radiocomunicação ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, cadastrados, autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, fica disciplinado por esta lei. Parágrafo único. Não estão sujeitos às prescrições previstas nesta lei as infraestruturas para suporte de radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá obedecer à regulamentação própria. Artigo 2º. Para os fins de aplicação desta lei nos termos da legislação federal vigente, observam-se as seguintes definições. Inciso 1. Estação transmissora de radiocomunicação ITR, conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários para a realização de comunicação, incluindo seus acessórios e periféricos, que emitem radiofrequência, possibilitando a prestação de serviços de telecomunicações. Inciso 2. Estação transmissora de radiocomunicação móvel, ETR móvel, conjunto de instalações que comporta equipamentos de radiofrequência destinado à transmissão de sinais de telecomunicação de caráter transitório. Inciso 3. Estação transmissora de radiocomunicação de pequeno porte, ETR, de pequeno porte, conjunto de equipamentos de radiofrequência destinado a prover ou aumentar a cobertura ou capacidade de tráfego de transmissão de sinais de telecomunicação para a cobertura de determinada área, apresentando dimensões físicas reduzidas e que seja apta a atender aos critérios de baixo impacto visual, assim considerados aqueles que observam os requisitos definidos no artigo 15, Decreto Federal nº 10.480, de 1 de setembro de 2020. Inciso 4. Infraestrutura de suporte. Meios físicos fixos utilizados para dar suporte à instalação das redes de telecomunicações, entre as quais postes, torres, mastros, armários, estruturas e superfícies e estruturas suspensas. Inciso 5. Detentora. Pessoa física ou jurídica que detém, administra ou controla, direta ou indiretamente, uma estrutura de suporte. 6. Prestadora. Pessoa jurídica que detém concessão, permissão ou autorização para exploração de serviços de telecomunicações. 7. Torre.
e infraestrutura vertical, transversal, triangular ou quadrada, treliçada, que pode ser do tipo autossuportada ou estaiada. 8. Poste, infraestrutura vertical, cônica ou autossuportada, de concreto ou substituída por chapas de aço, instalada para suportar equipamentos de telecomunicações. 9. Poste de energia ou iluminação, infraestrutura de madeira, cimento, ferro ou aço destinada a suportar linhas de transmissão de energia elétrica e iluminação pública, que pode suportar também os equipamentos de telecomunicações. 10. Antena, dispositivo para irradiar ou capturar ondas eletromagnéticas no espaço. 11. Instalação externa, instalação em locais não confinados, tais como torres, postes, topo de edificações, fachadas, caixas d'água e etc. 12. Instalação interna, instalação em locais internos, tais como interior de edificações, túneis, shopping centers, aeroportos, estádios e etc. Artigo 3º. A aplicação dos dispositivos desta lei rege-se pelos seguintes princípios. 1. O Sistema Nacional de Telecomunicações compõe de bens e serviços de utilidade pública e de relevante interesse social. 2. Regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações é competência exclusiva da União, sendo vedado aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal, impor condicionamentos que possam afetar a seleção da tecnologia, topologia das redes e da qualidade dos serviços prestados. 3. A atuação do município não deve comprometer as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço de telecomunicações de interesse coletivo. Artigo 4º. As infraestruturas de suporte para a estação transmissora e radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, ficam enquadradas na categoria de equipamento urbano e não são considerados bens de utilidade pública de relevante interesse social, conforme disposto na Lei Federal nº 3.116/2015, Lei Geral de Antenas, podendo ser implantadas em todas as zonas ou categorias de uso, desde que atendam exclusivamente ao disposto nesta lei, além de observar os gabaritos de altura estabelecidos na Portaria DCA número 145 e 146 e 147, de 3 de agosto de 2020, do Comando Aeronáutica e outra que vier a substituí-la. Parágrafo 1º. Esses bens privados é permitida a instalação de infraestrutura de suporte para instalação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, mediante a devida autorização do proprietário do imóvel ou, quando for possível, do possuidor do imóvel. Parágrafo 2º. Nos bens públicos de todos os tipos é permitida a instalação de infraestrutura e suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, mediante permissão do uso ou concessão de direito real de uso, que será outorgada pelo órgão competente, a qual deverá constar cláusulas convencionais e de atendimento aos parâmetros de ocupação e bens públicos. Parágrafo 3º. Nos bens públicos de uso comum do povo, a permissão do uso ou concessão direta ou real e de uso para a implantação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, será outorgada pelo órgão competente a título não oneroso, nos termos da legislação federal. Artigo 4º. Os equipamentos que compõem, parágrafo 4º, os equipamentos que compõem a infraestrutura de suporte e de estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte,
não são considerados áreas construídas ou edificadas para o fim de aplicação do disposto na legislação de uso e ocupação do solo, não sendo vinculado ao imóvel onde ocorrerá a instalação. Capítulo 2. Dos procedimentos para a instalação. Artigo 5º. A instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR está sujeita ao prévio cadastramento realizado junto ao município por meio de requerimento padronizado e instruído com os seguintes documentos. 1. Requerimento padrão. 2. Projeto executivo de implantação de infraestrutura de suporte e respectiva ART. 3. Contrato social da detentora e comprovante de inscrição no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 4. Documento legal que comprove a autorização do proprietário ou possuidor do imóvel. 5. A anotação de responsabilidade técnica, ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, pela execução da infraestrutura de suporte para a estação de transmissora de radiocomunicação ETR. 6. Anotação de responsabilidade técnica, ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, pelo projeto execução da instalação da infraestrutura de suporte para a instalação transmissora de radiocomunicação, ETR. 7. Comprovante do pagamento de taxa única de cadastramento eletrônico prévio, no importe de 10 UFM, 10 unidade fiscal municipal. 8. Declaração de cadastro pré-comar ou declaração de elegibilidade de aprovação do comando da aeronáutica, Comaer, nos casos que a instalação ultrapassar edificações existentes ou, ainda caso tais declarações não estejam disponíveis ao tempo de cadastramento previsto no CAPT, laudo da empresa especializada que ateste que a estrutura observa o gabarito de altura estabelecido pela Comaer. Parágrafo 1º. O cadastramento de natureza autodeclaratória, que se refere ao CAPT, consubstancia autorização no município para instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, no ato do protocolo dos documentos necessários, tendo por base as informações prestadas pela detentora. Parágrafo 2º. A taxa para o cadastramento será pago no ato do protocolo do respectivo requerimento no valor de 10 UFM. Parágrafo 3º. O cadastramento deverá ser renovado a cada 10 anos ou quando ocorrer a modificação da estrutura de suporte instalada. Parágrafo 4º. A alteração de características técnicas decorrente do processo de remanejamento, substituição ou modernização tecnológica não caracteriza a ocorrência de modificação para fins de aplicação no parágrafo 3º, observando o seguinte. 1. Remanejamento é o ato de alterar a disposição ou a localização dos elementos que compõem uma estação transmissora de radiocomunicação. 2. Substituição é a troca de um ou mais elementos que compõem a infraestrutura de suporte estação transmissora de radiocomunicação ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte ou outro similar. 3. Modernização é a possibilidade de inclusão ou troca de um ou mais elementos que compõem uma estação transmissora de radiocomunicação ETR, com a finalidade de melhoria da apresentação dos serviços ou eficiência operacional. Artigo 6º. Presidem o cadastro prévio previsto no artigo 5º, baseado a detentora comunicar a instalação ao órgão municipal competente no prazo de 60 dias contados à data da instalação. 1. O compartilhamento de infraestrutura e suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR para ETR de pequeno porte já cadastrada perante o município. 2.
A instalação de ETR móvel. 3. A instalação externa de ETR de pequeno porte. Parágrafo único. A instalação interna de ETR de pequeno porte não estará sujeita à comunicação aludida no CAPT, sujeitando-se apenas à autorização do proprietário ou possuidor da identificação. Artigo 7º. Quando se tratar de instalação de infraestrutura de suporte para instalação transmissora de radiocomunicação ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, que envolva a supressão de vegetação, intervenção em área de preservação permanente ou unidade de conservação, ou implantação em móvel tombado, será expedida pelo município a licença de instalação mediante expediente administrativo único e simplificado, consultando-se os órgãos responsáveis que analisem o pedido no prazo máximo de 60 dias. Parágrafo 1º. O expediente administrativo referido no caput será iniciado por meio de requerimento padronizado, instruído com os seguintes documentos. 1. Requerimento padrão. 2. Executivo de plantação de infraestrutura de suporte e respectiva RT. 3. Contrato social da detentora e comprovante de inscrição no CNPJ. 4. Documento legal que comprove a autorização do proprietário do imóvel e possuidor do imóvel. 5. Anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica pelo projeto, execução e instalação da estrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR. Seis. Atestado técnico ou termo de responsabilidade técnica emitido por profissional habilitado, atestado que os elementos que compõem a infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR atendem à legislação em vigor. 7. Comprovante do pagamento da taxa única de cadastramento eletrônico prévio, no importe de 10 UFM. 8. Declaração de elegibilidade de aprovação do comando da aeronáutica, Comaer, ou laudo técnico, atestando a conformidade das características do empreendimento dos requisitos estabelecidos pelo Comaer, do local de instalação, sem prejuízo da validação posterior. Parágrafo 2º. Para o processo de licenciamento ambiental, o expediente administrativo referido no caput se dará de forma integrada ao processo de expedição do licenciamento urbanístico. Parágrafo 3º. E não havendo a manifestação dos órgãos responsáveis pelo prazo referido no caput, o município expedirá imediatamente a licença de instalação de infraestrutura, suporte para instalação transmissora de radiocomunicação ITR, baseado nas informações prestadas pela detentora, com as respectivas anotações de responsabilidade técnica e no atestado técnico o termo de responsabilidade técnica, atestando que os elementos que compõem a infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR atendem à legislação em vigor. Capítulo 3. Das restrições de instalação e ocupação do solo. Artigo 8º. Visando a proteção da paisagem urbana e instalação de infraestrutura de suporte para a estação de transmissora de radiocomunicação ITR, ITR móvel e ITR de pequeno porte, em bens privados ou bens públicos de uso especial ou dominais, deverá atender a distância de 1,50 m do alinhamento frontal, das divisas laterais e de fundos, em relação às divisas do móvel ocupado, contados a partir do eixo para a instalação de postes ou de face externa da base para a instalação de torres. Parágrafo 1º. Poderá ser autorizada a instalação da infraestrutura de suporte para a instalação transmissora de radiocomunicação, ITR, ITR móvel, ITR pequeno porte, desobrigadas das limitações previstas neste artigo, nos casos de impossibilidade técnica para a prestação dos serviços compatíveis com a qualidade exigida pela União, devidamente justificada
junto ao órgão municipal competente, mediante laudo que justifique detalhadamente a necessidade de instalação e os prejuízos pela falta de cobertura no local. Parágrafo 2º. As restrições estabelecidas no caput deste artigo não se aplicam a estações transmissoras de radiocomunicação, ETR e ATR de pequeno porte, edificados ou edificar, implantadas no topo de edificações. Artigo 9º. A instalação dos abrigos e equipamentos da instalação transmissora de radiocomunicação, ETR, é admitida desde que respeitada a distância de 1,5 metro das divisas do lote. Artigo 10. As instalações de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR e ETR de pequeno porte, com containers e mastros no topo de fachadas e edificações, obedecerão às limitações das divisas do terreno que contém o imóvel, não podendo ter projeção vertical que ultrapasse o limite da edificação existente para o lote vizinho, quando a edificação ocupar todo o lote próprio. Artigo 11. Os equipamentos que compõem a estação de transmissão de radiocomunicação, ITR, deverão receber, se necessário, tratamento acústico para que o ruído não ultrapasse os limites máximos estabelecidos pela legislação pertinente. Artigo 12. O compartilhamento das infraestruturas de suportes pelas prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizam estações transmissoras de radiocomunicação observará as disposições das regulamentações federais pertinentes. Capítulo 4. Da fiscalização e das penalidades. Artigo 3º. Nenhuma estação transmissora de radiocomunicação, ITR, ITR móvel e ETR de pequeno porte poderá ser instalada sem prévia licença ou cadastro tratado nesta lei, ressalvada a exceção contida no artigo 6º. Artigo 14. Compete aos órgãos de fiscalização do município a ação fiscalizatória referente ao atendimento das normas previstas nesta lei, o qual deverá ser desenvolvida em ofício ou mediante a notícia de irregularidade, observando o procedimento estabelecido neste capítulo. Artigo 15. Constatado o desatendimento das obrigações e exigências legais, a detentora ficará sujeita às seguintes medidas. 1. No caso da ITR previamente licenciada e de ETR móvel ou ETR de pequeno porte previamente cadastrados. A. Intimação para remoção ou regularização no prazo de 30 dias contados na data de seu recebimento. B. Não atendida a intimação de que trata a linha A desse inciso, nova intimação será para a retirada da instalação no prazo de 30 dias, contando a data de seu recebimento, com a concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3º do caput deste artigo. Inciso 2. No caso de ETR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, instaladas sem prévia licença ou cadastro tratado nesta lei. A. Intimação para remoção ou regularização no prazo de 30 dias, contados da data de seu recebimento, concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3º do caput deste artigo. B. Não atendida a intimação de que trata a linha A deste artigo, nova intimação será a retirada da instalação ou equipamento no prazo de 30 dias, contando na data de seu recebimento, com concomitante aplicação de multa no valor estipulado no inciso 3 do caput deste artigo. 3. Observando o previsto no inciso 1 e 2 do caput deste artigo, a detentora ficará sujeita à aplicação de multa no valor de R$ 2.000. Parágrafo 1º. Os valores mencionados no inciso 3 do caput do artigo serão atualizados anualmente pelo IPCA do IBGE ou por outro índice que vier a substituí-lo. Parágrafo 2º. A multa será renovável anualmente enquanto perdurarem as regularidades.
Artigo 16. Na hipótese de não regularização ou não remoção da ITR ou infraestrutura de suporte por parte da detentora, a Prefeitura poderá adotar medidas para a remoção, cobrando da infratora os custos correlatos, sem prejuízo da aplicação de multas e demais sanções cabíveis. Artigo 17. As notificações e intimações deverão ser encaminhadas à detentora por mensagem e endereço eletrônico, indicando no requerimento da licença ou do cadastro quando houver. Artigo 18. O Executivo poderá utilizar a base de dados responsabilizada pela Anatel do Sistema de Informação de Localização ETRs, ETRs móveis, ETRs de pequeno porte, destinados à operação dos serviços de telecomunicações. Parágrafo único. Caberá à prestadora orientar e informar o Executivo como se dará o acesso à base de dados e a extração de informações de que trata o CAPT. Parágrafo 2º. Fica facultado ao Executivo a exigência de informações complementares acerca das ETRs instaladas, a ser regulamentadas em decreto. Artigo 19. Os profissionais habilitados e técnicos responsáveis, nos limites de sua atuação, respondem pela correlata instalação e manutenção da infraestrutura de suporte, segundo as disposições desta lei, de seu decreto regulamentar das normas técnicas vigentes, bem como por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências de projetos, execução, instalação e manutenção. Parágrafo único. Caso comprovada a inveracidade dos documentos e informações apresentados pelos profissionais habilitados e técnicos responsáveis, bem como a deficiência do projeto, execução, instalação e manutenção em razão, atuação, a omissão desses profissionais, a Prefeitura bloqueará o seu cadastro por 5 anos em novos processos de licenciamento, comunicando o respectivo órgão dessa classe. Capítulo 5. Das disposições transitórias, finais e transitórias. Artigo 20. As infraestruturas de suporte para instalação transmissora de radiocomunicação ITR, ETR móvel, ETR de pequeno porte, que estiverem instaladas na data da publicação desta lei e não possuírem autorização municipal competente, ficam sujeitas ao atendimento das previsões contidas nesta lei, devendo a sua detentora promover o cadastro, a comunicação ou licença de instalação referidos, respectivamente, nos artigos 5º, 6º e 7º. Parágrafo 1º. Para atendimento ao disposto no caput, fica concedido o prazo de 2 anos, contados a publicação desta lei, para a detentora adequa as infraestruturas de suporte para instalação transmissora de radiocomunicação. Após parâmetros estabelecidos nesta lei, realizando cadastramento, a comunicação ou licenciamento de instalação referidos no artigo 5º, 6º e 7º. Parágrafo 2º. Verificada a impossibilidade e adequações, a detentora deverá apresentar laudo que justifique detalhadamente a necessidade de permanência de ETR, bem como apontar os prejuízos pela falta de cobertura no local à Prefeitura, que poderá decidir pela sua manutenção. Parágrafo 3º. Durante o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, não poderá ser aplicada sanção administrativa às infraestruturas de suporte para estação transmissora de radiocomunicação mencionadas no caput, motivados pela falta de cumprimento da presente lei. Parágrafo 4º. No caso de remoção de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, o prazo mínimo será de 360 dias contados a partir do cadastramento, da comunicação ou do licenciamento de instalação referidos no artigo 5º, 6º e 7º para a infraestrutura do suporte, que substituirá a infraestrutura do suporte a ser remanejada. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Buri, 23 de julho de 2024. Germano Almeida Pechel, Prefeito Municipal.
Por ser um projeto bem complexo, senhores vereadores, eu vou encaminhar direto para as comissões. E daí, secretário, depois a gente lê a emenda na próxima sessão, depois de prontos pareceres. Sem problema? Para os vereadores aí, sem problema? Deixar nas comissões? Caminho o presente projeto às comissões permanentes para estudos e pareceres. Depois lê só a emenda e o parecer na próxima sessão. Ronaldo. Depois eu quero dar uma olhadinha nesse parecer. Solicito a leitura do projeto de lei número 303/2024. 303? Projeto de lei número 303/2024, de 5 de agosto de 2024. Dispõe sobre suplementação de verbas e da outras providências. Professor Germano Almeida Pechel, prefeito municipal de Buri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Buri aprovou e lhe sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na contabilidade municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 934 mil para reforço de dotações orçamentárias abaixo descritas. Artigo 2º. Para fazer face às despesas que trata o artigo 1º desta lei, fica indicado como recursos financeiros anulação parcial das dotações abaixo descritas no referido projeto de lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Buri, 5 de agosto de 2024. Professor Germano Almeida Pechel, prefeito municipal. Solicito a leitura do parecer jurídico número 63/2024 da Procuradoria Jurídica desta Casa das Leis. Parecer jurídico número 63/2024. Processo número 482/1/2024. Atendendo à consulta feita por Vossa Excelência acerca da legalidade do projeto número 303, de 5 de agosto de 2024, que dispõe sobre a suplementação de verbas e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Germano Almeida Pechel, passo a tecer as seguintes considerações. Primeiramente, convém destacar que compete a esta procuradora jurídica prestar consultoria sobre o prisma estritamente jurídico. De start, não lhe compete adentrar em aspectos relativos ao mérito do presente questionamento. Nesta senda, sobre aspecto jurídico, o projeto em lei, em epígrafe, não traz nenhum vício em sua forma que possa obstar a votação pelos nobres vereadores. Sendo irrelevante em expor, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Buri, 8 de agosto de 2024, Carolina Moraes Cubo, Procuradora Jurídica. Caminho o presente projeto às comissões permanentes para estudos e pareceres. Consulto os senhores membros das comissões permanentes sobre o pedido de dispensa de pareceres que faço para o projeto de lei número 303/2024. Comissão de Justiça, Redação e Cultura, Leandro Rodrigues Mendes. Dispenso. Cláudia Maria de Lima. Dispenso. Celso Cabil Buquerque Camargo Nascimento. Comissão de Finanças, Obra e Orçamento, Marcel Pedro dos Santos. José Carlos Eugênio. Dispenso. Reginaldo Correia. Dispenso. Diante da dispensa de pareceres por parte dos membros das comissões permanentes, o projeto de lei número 303/2024 será deliberado na ordem do dia nesta sessão. Solicito a leitura do projeto de lei número 304/2024. Projeto de lei número 304/2024, de 5 de agosto de 2024. Dispõe sobre a suplementação de verbas e da outras providências. Professor Germano Almeida Pechel, prefeito municipal de Buri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Buri aprovou e lhe sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na contabilidade municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 447 mil para reforço de dotações orçamentárias abaixo descritas. Artigo 2º. Para fazer face às despesas que trata o artigo 1º desta lei, fica indicado como recurso financeiro a anulação das dotações abaixo relacionadas conforme projeto. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Buri, 5 de agosto de 2024. Professor Germano Almeida Pechel, Prefeito Municipal. Solicito a leitura do parecer jurídico número 64/2024 da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis. Parecer jurídico número 64/2024. Processo número 483/1/2024. Atendendo à consulta feita por Vossa Excelência acerca da legalidade do projeto de lei número 304/de 5 de agosto de 2024, que dispõe sobre a suplementação de verbas e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Buri, Germano Almeida Pechel, passa a tecer as seguintes considerações. Primeiramente, convém destacar que compete a essa Procuradoria Jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico. De start, não lhe compete adentrar em aspectos relativos ao mérito do presente questionamento. Nesta senda, sob o prisma jurídico que trata o projeto de lei em epígrafe, o mesmo não traz nenhum vício em sua forma que possa obstar a sua votação pelos nobres vereadores. Sendo irrelevante te expor, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Buri, 8 de agosto de 2024. Carolina Moraes Cubo, Procuradora Jurídica. Encaminho o presente projeto às comissões permanentes para estudos e pareceres. Consulto os senhores membros das comissões permanentes sobre o pedido de dispensa de pareceres que faço para o projeto de lei número 304/2024. Comissão de Justiça, Redação e Cultura, Leandro Rodrigues Mendes. Dispenso. Cláudia Maria de Lima. Dispenso. Celso Caio Buquerque Camargo do Nascimento. Comissão de Finanças, Obras e Orçamento, Maciel Pedro dos Santos. José Carlos Eugênio. Dispensa. Ginaldo Correia. Dispenso. Diante da dispensa de parecer por parte dos membros das comissões permanentes, o projeto de lei número 304/2024 será deliberado na ordem do dia nesta sessão. Solicito a leitura do projeto de lei número 305/2024. Projeto de lei número 305/2024, de 5 de agosto de 2024. Dispõe sobre a suplementação de verbas e da outras providências. Professor Germano Almeida Pechel, Prefeito Municipal de Buri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na contabilidade municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 180.392 para reforço de dotação orçamentária abaixo, conforme ofício 335/2024. Artigo 2º. Para fazer face às despesas que trata o artigo 1º desta lei, fica indicado como recurso financeiro a anulação parcial das dotações abaixo descritas, conforme segue em projeto. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Buri, 5 de agosto de 2024. Germano Almeida Pechel, Prefeito Municipal. Encaminho o presente projeto às comissões permanentes para estudos e pareceres. Consulto os senhores membros das comissões permanentes sobre o pedido de dispensa de pareceres que faço para o projeto de lei número 305/2024, Comissão de Justiça, Redação e Cultura, Leandro Rodrigues Mendes. Dispenso. Cláudia Maria de Lima. Dispenso. Celso Caio Buquerque Ainda não, Camargo do tá. Nascimento. Dispensando. Precisa ler o parecer? Do 305? Parecer jurídico número 65/2024. Processo 481/1/2024. Atendendo à consulta feita por Vossa Excelência acerca da legalidade do projeto número 305, de 5 de agosto de 2024, que dispõe sobre a suplementação de verbas e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Germano Almeida Pechel, passo a tecer as seguintes considerações. Primeiramente, convém destacar que compete a essa Procuradoria Jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico. De start, não lhe compete adentrar em aspectos relativos ao mérito do presente questionamento. Nesta senda, sob aspecto jurídico, o projeto de lei em epígrafe não traz nenhum vício em sua forma que possa obstar a votação pelos nobres vereadores. Sendo que tem relevante a expor, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Buri, 8 de agosto de 2024, Carolina Moraes Cubo. Comissão de Finanças, Obras e Orçamento, Marcel Pedro dos Santos. José Carlos Eugênio. Dispenso. Ginaldo Correia. Dispenso.
Diante da dispensa de pareceres por parte dos membros das comissões permanentes, o projeto de lei número 305/2024 será deliberado na ordem do dia nesta sessão. Solicito a leitura do projeto de decreto legislativo número 63/2024. Projeto de decreto legislativo número 63/2024, de 8 de agosto de 2024. Concede o título de cidadão buriense à ilustríssima senhora professora Rosemary Alves Delfino, o presidente da Câmara Municipal de Buri, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã buriense à ilustríssima senhora professora Rosemary Alves Delfino, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. João Domingos Oliveira, em 8 de agosto de 2024. José Carlos Eugênio, vereador. Encaminho o presente projeto às comissões permanentes para estudos e pareceres. Consulto os senhores membros das comissões permanentes sobre o pedido de dispensa de pareceres que faço para o projeto de decreto legislativo número 63/2024. Comissão de Justiça, Redação e Cultura, Leandro Rodrigues Mendes. Dispensa. Cláudia Maria de Lima. Celso Caio Albuquerque Camargo do Nascimento. Comissão de Finanças, Obras e Orçamento, Marcel Pedro dos Santos. José Carlos Eugênio. Dispensa. Ginaldo Correia. Diante da dispensa de pareceres por parte dos membros das comissões permanentes, o projeto de decreto legislativo número 63/2024 será deliberado na ordem do dia nesta sessão. Solicito a leitura do projeto de decreto legislativo número 64/2024. Projeto de decreto legislativo número 64/2024, de 8 de agosto de 2024. Concede o título de cidadão buriense ao ilustríssimo senhor Daniel Carlos Pires, o presidente da Câmara Municipal de Buri, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão buriense ao ilustríssimo senhor Daniel Carlos Pires, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. João Domingos Oliveira, em 8 de agosto de 2024. Celso Caio Albuquerque Camargo do Nascimento, vereador. Encaminho o presente projeto das comissões permanentes para estudos e pareceres. Consulto os senhores membros das comissões permanentes sobre o pedido de dispensa de pareceres que faço para o projeto de decreto legislativo número 64/2024, Comissão de Justiça, Redação e Cultura. Leandro Rodrigues Mendes. Dispensa. Cláudia Maria de Lima. Celso Caio Albuquerque Camargo do Nascimento. Comissão de Finanças, Obras e Orçamento, Marcel Pedro dos Santos. José Carlos Eugênio. Dispensa. Reginaldo Correia. Diante da dispensa de pareceres por parte dos membros das comissões permanentes, o projeto de decreto legislativo número 64/2024 será deliberado na ordem do dia nesta sessão. Comunico que a indicação número 292/2024 será encaminhada à autoridade competente. Comunico os senhores vereadores que serão deliberados na ordem do dia desta sessão os projetos de lei 303, 304, 305/2024, estes em sua primeira e segunda discussão e votação, e o projeto de decreto legislativo número 63 e 64/2024, este em sua única discussão e votação. Solicito ao secretário administrativo que proceda à coleta de assinaturas para explicação pessoal. Passamos para a ordem do dia. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei. O 302 foi para as comissões, né? 303. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei número 303/2024. Projeto de lei número 303/2024, de 5 de agosto de 2024. Dispõe sobre a suplementação de verbas e da outras providências.
De acordo com o inciso 5º do artigo 156 do Regimento Interno, o prazo para discussão e proposições é de 5 minutos por vereador em cada discussão, sem direito a réplica ou a partes. Peço para os senhores vereadores respeitar o tempo regimental. O projeto de lei número 303/2024 está em sua primeira discussão. Benedito Antunes. Sim. Celso Coelho Buquerque Camargo do Nascimento. Sim. Cláudio Maria de Lima. Sim. José Carlos Eugênio. Sim. Leandro Rodrigues Mendes. Sim. Maciel Pedro dos Santos. Zilma Donizete Fonseca Pavone. Sim. Ronaldo Danilo de Almeida. Sim. Reginaldo Correia. Sim. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 303/2024 por unanimidade de todos os senhores vereadores presentes. O projeto de lei número 303/2024 está em sua segunda discussão, está em sua segunda votação. Benedito Antunes. Sim. Celso Coelho Buquerque Camargo Nascimento. Sim. Cláudio Maria de Lima. Sim. José Carlos Eugênio. Sim. Leandro Rodrigues Mendes. Sim. Maciel Pedro dos Santos. Zilma Donizete Fonseca Pavone. Sim. Ronaldo Danilo de Almeida. Sim. Reginaldo Correia. Sim. Declaro aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 303/2024 por unanimidade de todos os senhores vereadores presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei número 304/2024. Projeto de lei número 304/2024, de 5 de agosto de 2024. Dispõe sobre a suplementação de verbas e da outras providências. O projeto de lei 304/2024 está em sua primeira discussão. Dá licença, senhor presidente. Palavra. Esse projeto aqui, eu sou favorável a ele, tendo em vista que está faltando medicamento na farmácia municipal. Os exames de sangue, exame de urina estão marcando já para novembro e dezembro. Então é necessário, sim, que coloque dinheiro na saúde e faça as coisas funcionar. Só isso, presidente. Discussão. Primeira votação, Benedito Antunes. Sim. Celso Coelho Buquerque Camargo do Nascimento. Sim. Cláudio Maria de Lima. Sim. José Carlos Eugênio. Sim. Leandro Rodrigues Mendes. Sim. Maciel Pedro dos Santos. Zilma Donizete Fonseca Pavone. Ronaldo Danilo de Almeida. Sim. Reginaldo Correia. Sim. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 304/2024 por unanimidade de todos os senhores vereadores presentes. O projeto de lei número 304/2024 está em sua segunda discussão. Segunda votação, Benedito Antunes. Sim. Celso Coelho Buquerque Camargo do Nascimento. Sim. Cláudio Maria de Lima. Sim. José Carlos Eugênio. Sim. Leandro Rodrigues Mendes. Sim. Maciel Pedro dos Santos. Zilma Donizete Fonseca Pavone. Ronaldo Danilo de Almeida. Sim. Reginaldo Correia. Sim. Declaro aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 304/2024 por unanimidade de todos os senhores vereadores presentes. Senhor presidente, Palavra. senhor presidente, só um recado. Senhoras e senhores, foi encontrado na entrada da Câmara um cartão Ourocard em nome de Jéssica B. Martins. Se estiver presente, por gentileza, está comigo. Obrigado. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei número 305/2024. Projeto de lei número 305/2024, de 5 de agosto de 2024. Dispõe sobre a suplementação de verbas e da outras providências. De acordo com o inciso 5º do artigo 156 do Regimento Interno, o prazo para discussão em proposições é de 5 minutos por vereador em cada discussão, sem direito a réplica ou a parte. O projeto de lei 305/2024 está em sua primeira discussão. Está em sua primeira votação. Benedito Antunes. Sim. Celso Coelho Buquerque Camargo do Nascimento. Sim. Cláudio Maria de Lima. Sim. José Carlos Eugênio. Sim. Leandro Rodrigues Mendes. Sim. Maciel Pedro dos Santos. Zilma Donizete Fonseca Pavone. Sim.
Ronaldo Danilo de Almeida. Sim. Reginaldo Correia. Sim. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 305/2024 por unanimidade de todos os senhores vereadores presentes. O projeto de lei 305/2024 está em sua segunda discussão. Está em sua segunda votação. Benedito Antunes. Sim. Celso Albuquerque Camargo do Nascimento. Sim. Cláudia Maria de Lima. Sim. José Carlos Eugênio. Sim. Leandro Rodrigues Mendes. Sim. Maciel Pedro dos Santos. Zilma Donizete Fonseca Pavone. Ronaldo Danilo de Almeida. Sim. Reginaldo Correia. Sim. Declaro aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 305/2024 por unanimidade de todos os senhores vereadores presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 63/2024. Projeto de Decreto Legislativo 63/2024, de 8 de agosto de 2024. Concede o título de cidadã buriense à ilustríssima senhora professora Rosimari Alves Delfino. Projeto de decreto legislativo número 63/2024 está em sua única discussão. Senhor presidente, Palavra. boa noite. Boa noite ao pessoal que está no plenário, aos nobres colegas vereadores. Eu entrei com esse título de cidadã buriense à professora Rosimari Alves pelo relevante trabalho que ela faz aqui no município de Buri. Conheço ela há cerca de 15 anos, uma pessoa dedicada e esforçada. Então, em nome dela, eu quero cumprimentar, dar um grande abraço em todos os professores da rede pública de ensino. Eu tenho hoje 5 filhos, o mais velho com 21 anos, hoje está na França, um outro com 18 anos fazendo hoje direito, cursando direito. Isso devo muito à educação pública. A educação é o único caminho de nós, pessoas humildes, chegar a ter um sucesso na vida. Então, o maior bem que um pai deixa para um filho é a educação. Deixar um bem ele pode vender, perder, mas a educação ninguém o tira. Então, por esse motivo, eu peço aos nobres colegas que votem favorável ao título à professora Rosimari Alves Delfinos. Obrigado a todos. Discussão. Quero aqui parabenizar o vereador Zé pela indicação. A Rosimari, eu conheço ela há muito tempo, na cidade de Cachoeira Unido. Pessoa simples, humilde, batalhadora, uma ótima professora. Por sinal, que deu aula para minhas filhas, né? Então, parabéns pela indicação, vereador. Discussão. Parabéns, vereador José Carlos, pela indicação da ilustríssima senhora professora Rosimari Alves Delfino. Em nome dela também, cumprimento todos os professores da nossa cidade. A gente sabe que o professor, a profissão do professor é muito importante, porque essa profissão que forma todas as outras demais profissões, né, vereador Marcel? Então é justo, sim, a homenagem à professora. Parabéns, José Carlos. Discussão. Parabéns, José Carlos, uma excelente professora. Se não fosse o professor, ninguém colocaria a mão na caneta. Eu acho que deveria chamar, em vez de professor, doutor, porque não sai um doutor sem que haja um professor. Então, parabéns. Qualquer que seja a indicação de um professor nessa casa, será sempre exaltado. Parabéns, Zé Carlos. Obrigado, vereador. Discussão. Discussão. Primeira votação. Única votação. Benedito Antunes. Sim. Celso Albuquerque Camargo do Nascimento. Sim. Cláudio Maria de Lima. Sim. José Carlos Eugênio. Sim. Leandro Rodrigues Mendes. Sim. Maciel Pedro dos Santos. Zilma Donizete Fonseca Pavone. Ronaldo Danilo de Almeida. Sim. Reginaldo Correia. Declaro aprovado em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 63/2024 por unanimidade de todos os senhores vereadores presentes. Solicito a leitura do decreto legislativo número 143/2024. Decreto Legislativo número 143/2024, de 12 de agosto de 2024.
Concede o título de cidadã buriense à ilustríssima senhora professora Rosimari Alves Delfino. O presidente da Câmara Municipal de Buri, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã buriense à ilustríssima senhora professora Rosimari Alves Delfino, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Domingos Oliveira, em 12 de agosto de 2024. Gabriel de Oliveira Comeron, presidente. Publicado e registrado nesta secretaria, data e local supla. Ronaldo Danilo de Almeida, primeiro secretário. Declaro promulgado o presente decreto legislativo. Solicito a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 64/2024. Projeto de decreto legislativo 64/2024, 8 de agosto de 2024. Concede o título de cidadão buriense ao ilustríssimo senhor Daniel Carlos Pires. Projeto de decreto legislativo número 64/2024 sem sua única discussão. Única votação. Benedito Antunes. Sim. Celso Albuquerque Camargo do Nascimento. Cláudia Maria de Lima. Sim. José Carlos Eugênio. Sim. Leandro Rodrigues Mendes. Sim. Maciel Pedro dos Santos. Zilma Donizete Fonseca Pavone. Ronaldo Danilo de Almeida. Sim. Reginaldo Correia. Sim. Declaro aprovado em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 64/2024 por unanimidade de todos os senhores vereadores presentes. Solicito a leitura do decreto legislativo número 144/2024. Decreto legislativo número 144/2024, de 12 de agosto de 2024. Concede o título de cidadão buriense ao ilustríssimo senhor Daniel Carlos Pires, presidente da Câmara Municipal de Buri, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão buriense a ilustríssimo senhor Daniel Carlos Pires, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Domingos Oliveira, 12 de agosto de 2024. Gabriel de Oliveira Comeron, presidente. Publicado e registrado nesta secretaria, data e local supra. Ronaldo Danilo de Almeida, primeiro secretário. Declaro promulgado o presente decreto legislativo. Convido o senhor João Vitor Alves ou o seu procurador para fazer uso da tribuna livre. Comunico que o orador tem o tempo de 10 minutos para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a todos os vereadores, a todos vocês que vieram aqui hoje, pelo tempo cedido e pelo tempo de vocês que vieram aqui para escutar as poucas palavras que eu tenho para falar. Também gostaria de parabenizar o presidente e os vereadores pela reforma ao plenário. Muito bonito, muito bom. Creio que no tamanho que Buri precisa, para demonstrar sempre ao povo buriense que aqui é a casa de vocês. Só um minutinho para vocês. Gente, eu estou aqui hoje, na verdade, para exercer um direito de resposta. Toda pessoa que tem o teu nome citado, que tem o teu nome divulgado, tem um direito sacrossanto que se chama direito de resposta. E é o caso do Vitor. Há muito, ele já tem o nome circulando aqui na cidade. Infelizmente, por conta da política, por pessoa ligada à política,
numa questão simples, numa questão que já foi comprovada. Eu vou pedir para o Bruno passar para mim alguns vídeos ali e alguns slides, para que depois eu possa discorrer a minha fala. Deixa organizada a casa aqui, né, para que possa acontecer as sessões e no dia a dia também os trabalhos da casa. Foi passado aqui hoje nessa sessão, né, um documento do prefeito pedindo prorrogação do prazo para responder requerimento. Requerimento esse que a gente fez pedido no comecinho do mês de abril, pedindo esclarecimento se foi devolvido ou não o dinheiro para o erário público, o dinheiro que foi desviado no Parque Ecológico, né? É um romance do Parque Ecológico que vem se estendendo aí desde 2021. O que foi gasto no Parque Ecológico dava para ter construído outro Parque Ecológico no nosso município, mas infelizmente até a obra fantasma foi pago naquele local. Obras essas aí que a gente denunciou em junho de 2023. Até o prezado momento, a gente não sabe se teve ou não devolução de algum dinheiro para o erário, né? Ao contrário aí, o empreiteiro participou desse desvio de dinheiro público, ele ganhou um presente do prefeito Germano Pechel, sendo convidado para ser aí pré-candidato a vereador, né? Então, a gente vê aí a conivência, né, do prefeito municipal, onde a empresa, ao invés de ser punida, ser cobrado o dinheiro que foi desviado do erário público, sendo convidado para ser candidato a vereador. Então, é muito triste o que vem acontecendo no nosso município. E, sem contar, né, se a gente tem uma casa de lei séria, onde os vereadores realmente defendessem a população, não tinha essa patifaria, né, onde já se faz mais de 30 dias que foi mandado um requerimento, ele teria 15 dias para responder. Agora ele pediu prorrogação de prazo depois de 30 dias, né? Mas por que ele faz isso? Porque a maioria da Câmara é dele. Tá bom. Só aqui um ponto, gente. Essa questão foi levantada na última vez que eu tive aqui, e essa Câmara, de forma brilhante, concedeu a palavra para a gente explicou. A situação já tinha sido apaziguada. Só que ontem, novamente, o Vitor foi atacado, através de um print na internet. Está ali para todos lerem. Então, a situação é o seguinte, para a gente já estava pacificado, o assunto tinha acabado, mas novamente foi atacado. Não, as pessoas podem ler ali, Vitor. Então, pera lá. Eu leio para vocês. Espera lá. Então vamos lá. Comentário do vereador. Carlos Oliveira, com todo o respeito, se você não sabia, vai ficar sabendo agora. O vereador que você está apoiando é o empreiteiro que recebeu a obra fantasma. A obra fantasma. Se você continuar apoiando, sabendo que está errado, você se torna culpada de muitas pessoas passar dificuldade. Porque se não existisse corrupção, quem sabe essa senhora não estaria precisando de gás. Os bonzinhos que ficam dando coisas, normalmente, é o mesmo que já tiram do povo. Acorda, minha amiga. Quando apoiamos o governo errado, sabendo dos erros, todos somos culpados também. Este foi o comentário. Se puder, por gentileza, o próximo. Não sei. Isso aqui é um parecer assinado por 6 promotores. 6 promotores. De uma denúncia feita pelo vereador Maciel. Denúncia essa que é legítima, viu? Ninguém discute a denúncia. Só que, no parecer, os promotores, não é nem o promotor, ele é bem claro em dizer o seguinte. Primeiro, ele justifica que a atuação do Ministério Público seria necessário caso houvesse
indícios de fraude. Isso não sou eu que estou falando, são 6 promotores. Caso houvesse indício de fraude, não há tais evidências a justificar aprofundamento das investigações por meio de inquérito civil. Caso houvesse indício de irregularidade. Então, vamos deixar bem claro aqui, não há indício de irregularidades. Não há. Isso não fui eu que falei, defesa do Vitor, são 6 promotores. 6. E mais no finalzinho ele fala, o que importa é que não há indícios de prejuízo ao erário, por inexecução ou superfaturamento. Ou seja, aqui ele falou, ó, a obra foi executada, e no preço médio não há indício de superfaturamento. Então, eu peço, humildemente, vereador, vamos parar com essa situação de obra fantasma. Está feio. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. 6 promotores. 6. E por mais que vocês façam denúncia, isso é o que a gente espera de um vereador, é isso mesmo, é fiscalizar, denunciar. Espere ter uma sentença. Espere ter eu não sei, o que eu aprendi na faculdade é que não existe pessoa condenada sem uma sentença transitada em julgada. Só se mudou, mas o que eu aprendi na faculdade é isso. Espere uma sentença, para você apontar o dedo para alguém, para você ofender alguém. Isso não se faz. Eu confesso para o senhor, eu não sou muito literário, eu sou mais fã da 7ª arte do cinema. E também de todas as produções audiovisuais, aí vamos incluir vídeos de YouTube e Facebook e tudo mais. E hoje eu estava vendo um vídeo de um engenheiro, Osíris Silva, é uma entrevista dele no Roda Viva da Cultura, só para dar uma breve descrição. Ele foi presidente e cofundador da Embraer, presidente da Petrobras, da Varig, foi coronel da Aeronáutica, foi ministro da Infraestrutura e das Telecomunicações. E nessa entrevista ele fala o seguinte, ele estava num jantar lá com 3 membros do comitê de indicação do Prêmio Nobel, e ele perguntou por que nenhum brasileiro foi indicado, nenhum brasileiro ganhou o Prêmio Nobel. E um deles respondeu para ele, porque o brasileiro é destruidor de herói. A professora Zilma aqui está que não me deixa mentir. Ela me deu aula. Ninguém dava nada para mim. Não que eu seja alguma coisa, ninguém é melhor que ninguém, mas ninguém dava nada para mim. Mas ela nunca me desmereceu na sala de aula. Ela nunca falou para mim, você não vai ser nada na vida. O Vitor é igual eu, é igual a gente aqui, ó, veio do nada. Igual nós. Né? Veio do nada. Hoje tem uma empresa, emprega 10, 15, 20 pessoas aí em Buri, e nunca teve nenhuma homenagem aqui para ele. Nada. Mas teve apontamento de dedo. E isso dói. Isso dói. Isso dói. Ninguém está pedindo para não fiscalizar, para não correr atrás, mas não acusa. Porque dói. Nós somos homens, somos burienses. E 3 coisas que um homem não aceita: tapa na cara, xingar a mãe e ser chamado de ladrão. Isso dói. Isso dói. Então, nós viemos aqui hoje para quê? Simplesmente para ter o direito de resposta, vereador. A obra superfaturada que o senhor mencionou do tubarão, do Parque Ecológico, não tem. A obra que o senhor mencionou, fantasma, não tem. Da parte do Vitor, não tem. E se o senhor tiver denúncia, espera uma sentença transitada e julgada. É melhor. É melhor. Deixe a justiça trabalhar. Assim como a justiça não interfere aqui no poder de vocês, não interfira lá. Porque até então você lança o nome de um homem aos porcos, e depois ele prova lá que é inocente,
E não se tem a mínima preocupação de vir aqui pedir desculpa para esse homem. Eu sei que o senhor vai ter o direito do senhor de falar, de pedir a palavra. E eu vou pedir humildemente para o senhor exercitar algumas virtudes que é difícil. A humildade. Peça desculpas. Peça desculpas. Peça desculpas. Se retrate. Porque eu vou falar um negócio, vereador. E na política, não é se, mas quando. Quando o senhor estiver lá, vai ser o senhor que vai ser a bola da vez. Vai ser o senhor que vai ser alvo de crítica. Vai ser o senhor que vai ser alvo de ofensa. E aí o senhor vai sentir o peso de uma injustiça. O peso de ser chamado de uma coisa que não é. Muito obrigado a todos. Ordem, ordem, ordem. Ordem, senão eu vou suspender a sessão. Não, presidente. Não, presidente, o senhor não vai suspender, não. O senhor não vai... Não, agora eles vão ouvir. Agora eles vão ouvir. Agora eles vão ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora eles vão ouvir. A verdade. Agora vai ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Naldo, vereador. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Nós tratemos vocês com respeito. Agora, escutem. Escutem agora. Vamos escutar ali. Respeitar. Vamos escutar ali, ele Vamos vai mostrar respeitar, algumas vamos coisas. respeitar. Escuta ali primeiro, depois vocês veem se é mentira ou se é verdade. Presta atenção. Escuta para ver. Tem que escutar para ver. A gente respeitou o advogado dele aqui, a gente não falou nada, agora é só escutar para ver. Escuta. Boa noite a todos. Pessoal, bem rapidinho, o Roberto tem lógica. Deixa eu falar, viu? Sem educação, deixa eu falar. Negócio seguinte, o Roberto tem razão do Roberto manifestar. Roberto tem ponto dele que vale aí uns R$500 o aluguel, aluga para a prefeitura por uns R$1.500 por Viva Leite. Então tem que defender. Marca para você vir se defender aqui também. Bruno, consegue colocar os vídeos aí, Bruno? Dá uma parte para mim. Gente, eu ia pedir para vocês aí, de coração. Escuta primeiro, depois vocês têm o direito de vocês. Vamos respeitar o vereador aqui. A gente respeita vocês, estamos respeitando vocês. A gente está num poder democrático aqui, entendeu? Vamos escutar, aí depois vocês raciocinem, faz o raciocínio de vocês, vê se está certo, se está errado, entendeu? Vamos aguardar aí, não adianta, vamos tentar aí entrar num bom senso. A gente respeitou o doutor Fernando falando aqui, a gente, em hora nenhuma, a gente paralisou ele, então vamos respeitar aqui, deixa ele falar. Aí depois vocês podem ver, se vocês quiserem bater palma, vocês batem, se quiserem xingar, vocês xingam, tá? É um poder nosso. Antigamente vinha aqui, tinha vereador aqui nos mandatos passados, que mandava constar em ata para levar em fora as pessoas. Nós não, a gente não faz isso, a gente quer ouvir as pessoas, pelo sim e pelo não, entendeu? Vamos manter o respeito entre todos nós aí.
Vamos colaborar, pessoal. Vamos respeitar o vereador. Primeiramente, eu Fala do acho vereador, que pô. quero agradecer aqui o empresário João Vitor por essa oportunidade de trazer o povo aqui para poder ouvir isso agora, porque ele trouxe a população para poder ouvir, para ouvir o que a gente tem para falar. Primeiro, e isso que é importante, vamos ouvir então. Enquanto vereador, uma parte do meu salário, viu? Se o promotor falar que eu sou loiro dos olhos azuis, eu tenho que falar que eu sou? Não precisa. Eu sei o que eu vi. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a população, porque se eu estou aqui, é porque eu fui votado para estar aqui. Então, o que acontece? Enquanto vereador, consegui, em emendas parlamentares, em caminhonete, carro, conseguimos mais de 2 milhões de recursos para o município de Buri. Segundo, uma pequena parte do meu salário é com orgulho que todo mês eu repasso para o projeto do judô, onde o Luciano faz um brilhante trabalho com as crianças. Então, uma parte do meu salário não fica comigo, eu passo para um projeto social. Outra parte do meu salário, eu passo todo mês, vocês podem perguntar, na clínica do Bispo Jairo, onde ele cuida de pessoas que muitas das vezes querem se recuperar do uso de entorpecentes, de coisas químicas. Então, assim, parte do meu salário eu dou para contribuir. Outra coisa, é que nós temos que tomar cuidado, na minha parte, porque eu sei que eu estou aqui passageiro, daqui uns dias eu não estarei mais vereador. Então, o que acontece? Conheço a Carla desde criança, os avós da Carla sempre foram clientes. Então, é assim, Carla, muitas das vezes a gente briga por causa de política. Se o Germano chegar aqui agora, ele não vai brigar comigo, ele vai tomar café com nós na cozinha. Bobo é nós que briga, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que tomar esse cuidado, porque a política ela é passageira. Ela é passageira. Vocês já viram o Germano sair no tapa com alguém? Não. Viajamos junto, já jantamos junto. Se ele vir agora aqui, ele vai tomar café com o vereador da oposição e da situação. Entendeu? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Agora, o que acontece? Nós estivemos no Parque Ecológico e outra pessoa que eu tenho que dar os parabéns aqui, o doutor, o senhor, belo profissional, porque não é fácil você defender as pessoas, sabendo que muitas das vezes a pessoa, ela comete erro, ela dá prejuízo, mas como advogado tem que ganhar o dinheiro dele. Então, parabéns, doutor, mas a defesa do senhor é espetacular, ótimo advogado, e tem meus parabéns de verdade. Outra coisa, quando a gente foi no Parque Ecológico, a gente foi cumprir a nossa função de vereador. Qual é a nossa função de vereador? Fiscalizar o dinheiro público. Quando o dinheiro não é feito aquilo que ele foi contratado para fazer, e o que eu falei não é mentira, porque muitas das vezes falta um medicamento numa farmacinha. O secretário de obras que assinou na época para o João Vitor lá no Parque Ecológico, ele foi exonerado. Por que ele foi exonerado? Porque foi achado mais erros. Tem ruas que mediam 150 metros de lajota, ele recebeu 350 metros. E se nós não tivesse fiscalizado? Não dou parte, eu não interrompi. Eu não pedi parte. Pedi parte. É só deixar bem claro, bem claro que essas ruas não tem nada a ver com o Vitinho. Só isso. É para entender, Então, o que acontece? 4 anos. Então, isso. Mas essa fiscalização, viu? Essa fiscalização, ela não é de agora. É do ano passado. Ela não é de agora. agora. É do ano passado essa fiscalização. Foi dado continuidade. O que acontece? Viu? Então, eu estou respondendo. Viu? Vamos passar, porque senão a gente não vai chegar no contexto lá dele explicar a situação ali. Mas eu agradeço, viu? É importante a pergunta dela.
Desde o primeiro dia de mandato eu tenho trabalhado. Não fiquei nenhum dia de braços cruzados. Não, eu não. Viu? Não, eu não. Agora o que acontece? Enquanto vereador, fiscalizei desde o início. Por que foi levantar essa polêmica novamente? O prefeito, o Amostradinho, ele pegou, eu estou ofendendo, ele pegou o vídeo do ano passado, e anexou na inauguração do parque agora, querendo dizer que a gente é contra o parque. Isso. Nós não somos contra o parque. É minha hora de falar, eu respeitei o senhor me respeita. Senão o povo não vai entender. Então o que acontece? É para entender, se não desenhar, às vezes não entende. O que acontece? Quando o prefeito fez o vídeo para dizer que nós é contra o parque, ele tentou colocar a população contra nós. Eu tive que fazer um vídeo dizendo que aquele vídeo era antigo, onde a Carla até comentou sobre o vídeo nosso. Eu falei, Carla, muitas das vezes uma pessoa passa dificuldade porque tem desvio de dinheiro em obras públicas, e não é mentira, eu estou afirmando. Agora vamos lá, vai passar para vocês, vai passar o vídeo da obra quando nós fiscalizamos a obra. Tem como passar, Bruno? Pedir desculpa porque quando ele recebeu, o João Vitor só fez a obra porque nós fiscalizamos. Quando nós fiscalizamos, ele colocou foto falsa, colocou documento falso e recebeu uma obra que não existia. É verdade e pronto. Olha lá, ó, preste atenção na foto, ó, ele tinha recebido o alambrado sem lajotamento, viu? Viu, gente? Viu? A gente queria pedir para vocês, mais uma vez, senão o presidente da Câmara aqui vai encerrar, mas nós vai estar explicando para a população da mesma forma, a gente vai fazer uma live para a população e vai explicar para a população o que é a verdade. Então, se vocês puderem, para a gente acabar aqui, se vocês puderem escutar, beleza. Se não, a gente vai fazer a live, a gente vai continuar a explicar para o povo. A gente está com educação, pessoal, com vocês, com respeito por vocês. Viu? Eu vou ser breve, Bruno, viu? Se vocês não quiserem, a gente não coloca o vídeo, porque o pior cego é aquele que tem olho e não quer ver. Agora o que acontece? Viu? Vamos lá. O que acontece? Quando nós fomos fiscalizar, recebeu obra que não existia. Obra que não existe, para mim é obra fantasma. Como eu falei, se o promotor falar para mim que eu sou loiro dos olhos azuis, eu não é porque ele falou, eu vou acreditar, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu fiscalizei. Outra coisa, vamos lá. Viu? Oi? Não, mas viu? Mas não precisa, viu? Se ele falar que eu sou loiro do olho azul, eu tenho olho azul. Viu, Vitinho? O João Vitor, olha aqui, ó. Ó, só uma pergunta aqui, vamos já para perguntar para o João Vitor aqui. O João Vitor devolveu o dinheiro para a prefeitura? Devolveu ou não devolveu? Ele devolveu o dinheiro para a prefeitura, porque nós fiscalizamos. Então o senhor não devolveu? Então? Devolveu o dinheiro. Alô? Viu? Quando nós fiscalizamos... Ele devolveu. Quando nós fiscalizamos... O prefeito mandou aqui. O prefeito mandou aqui que ele devolveu. Então o prefeito está mentindo, então. Então o prefeito está mentindo, que ele falou que devolveu. Naldo.
Meu, pessoal, doutor, vou encerrar doutor, as sessões, não estão respeitando, pô. Viu, doutor? Vamos fazer o seguinte, Eu vou encerrar. doutor, Eu vou encerrar. meu doutor, pessoal, se eu tiver errado, vocês me processam, simples. É simples assim, é simples. Quando eu fui fiscalizar, o Vitinho recebeu uma obra que não existia. Então, só existe a obra porque foi fiscalizado. Isso. Lugar que tinha que colocar 1,20 m de bloca, existia bloca, existia. Foi corrigido porque Mas e se nós não fosse lá? E se nós não fosse lá? Já nós E fiscalizamos. se nós não tivesse ido lá? Sessão está encerrada, acabou a sessão. Recebeu sem fazer. Meu, pessoal, viu? Só um minutinho aqui. Ô Vitinho, o que o senhor falou ontem a respeito da minha casa, é verdade? É mentira? Então tá bom, só isso. Eu nem falou que é mentira, nem sabe o que é. É mentira, nem falei nada. Viu? Aqui não é filho. Aqui não tem mentiroso, eu falo e afirmo e assino embaixo. Viu, presidente? Presidente, registre em ata que o cidadão chegou aqui, pode registrar o nome dele, enviar. Se não fosse fiscalizado, ficava debaixo da terra, não devolvia dinheiro. Foi fiscalizado e foi devolvido o dinheiro ao erário público. Fizemos nosso trabalho e continuaremos fazendo. Não vamos deixar o erário público ser saqueado.